Para quem tá entrando agora, o Instagram deu uma cortada. Pronto, vamos para a segunda parte. Parte 2. Aproveitar que nós estamos entrando aqui na segunda parte, que tem uma galera acenando aqui, e tem uma moça acenando aqui que não tem como não mandar um beijo pra minha namorada, digníssima namorada, Thaís Aline. Um beijo, obrigado por assistir nossa live. Enfim, pessoal, nós Eita estávamos, porra, nós aí já é estávamos casamento falando, na certa, falar a verdade, Deus queira, Deus queira. nós estávamos falando sobre o arregão lá na grota. Não, então, eu não fui procurar briga, eu só fui perguntar a ele se por que que ele fazia aquilo. E aí ele pegou e saiu de perto e também daquele dia pra cá ele nunca mais falou nada, morreu o assunto. Então, assim, meu papel não é tentar derrubar as pessoas, não é tentar passar por cima das pessoas. Até porque, para que eu tenho hoje o maior canal sobre o cangaço do mundo, com 211 mil inscritos. Para que eu quero estar passando por cima do povo, se eu já estou lá no topo? Pensa. Não faz sentido. Não faz, não faz. Seria a Coca-Cola querer abrir uma loja de refrigerante lá no, não sei lá das quantas, e a Coca-Cola sair dos Estados Unidos para tentar derrubar porque está vendendo uma tubaína lá. Então, pô, não entra, não tem. Muito pelo contrário. Usando essa analogia da Coca-Cola, se eu fosse a Coca-Cola, eu ia atrás daquela empresa lá que abriu para divulgar aquela empresa para vender mais. É isso que o cangaço na literatura faz com quem está começando, com quem faz as coisas, entendeu? Assim, mas aí, cara, eu te digo uma coisa. Eu deixo passar, deixo as coisas acontecerem, seguirem e a gente convida a todos que estão assistindo aqui a se inscreverem no Cangaço na Literatura e vai ver o que eu estou falando é verdade. É tanto que eu falei uma frase hoje no programa que eu gosto muito do que eu estou fazendo. É tanto que se fosse outro que estivesse fazendo o que eu faço, eu estaria inscrito e divulgando. Pode ter certeza disso. Mas sou eu que estou fazendo, então vou tocar o barco adiante. Até quando eu não sei. Quem entrou agora foi Lucas Campelo, meu grande sanfoneiro Lucas Campelo. Tá aqui, eu Mandou um tô abraço feliz. já pro Lucas Campelo aí. Lucas Campelo é fantástico. Estamos com um projeto aí. Só tô esperando o povo mandar um material. Olha, tem muita gente aqui. Quem vê pelo Cangaço na Literatura, tá Natalita aqui. Minha irmã tá aqui, Maísa Barbosa. E a galera volta mesmo, né? No E instante a gente já recuperou, todo mundo tava na live, eu acho. Quase todo mundo. tá todo mundo na live. Então, solta mais pergunta aí. Vamos lá. Ah, irmão. Oi, mana. A comunidade, essa comunidade, né, dessas pessoas que eu tava falando, que vocês se ajudam, eu acho assim, pelo que eu tô percebendo, ela é tão forte que a questão do patrocínio fica de lado, porque vocês se ajudam. E aí as pessoas que acompanham o trabalho de vocês acabam divulgando para outras pessoas. Tipo, eu mesmo já divulguei pra uma galera, né? E às vezes, por exemplo, nós temos vários amigos, nós estamos começando a criar polos de apoio no Brasil inteiro. Por exemplo, lá em São Luís do Maranhão, com o Alexandre Mourão, em Recife, o próprio Frederico, o Felipe, em Recife nós temos Tony também, em Igaraçu e etc. A gente vai para São Paulo, a gente já tem a Vanessa em São Paulo, em Curitiba tem o Danilo Caymmi, a Patrícia, a gente tem na Bahia, tem o Adriano, a gente tem aqui em Sergipe temos contatos aqui em Sergipe, ou seja, nós temos uma grande rede de contatos que quando a gente diz assim, vamos para tal lugar, a gente já entra em contato, a pessoa já vai ver se o museu vai estar aberto, já vai pesquisar antes para a gente se tem alguma pessoa que pode dar uma entrevista, se tem alguma coisa interessante para mostrar, tipo Deca lá em Carinhanha, o Mundinho e tantas outras, né, outras pessoas que tem, o Sérgio também, Radiola. Então essas pessoas, elas nos dão um suporte
nesses lugares que nós vamos. Assim, temos outras pessoas, obviamente. Caruaru, temos o Wendel aí em Caruaru, que dá o suporte aí. Então, assim, nós temos pessoas espalhadas pelo Brasil todo que nos dão esse suporte, muitas vezes. O Índio Almir, já está esquecendo do grande Índio. Temos Dorival Dantas, o sanfoneiro também, lá no Rio Grande do Norte. Temos Asclepio Saraiva em Mossoró, que nos dão grande apoio. Então, assim, isso é muito bom. Né? Isso é muito, muito, muito bom. Trazer essas pessoas para dentro do canal, no qual elas fazem parte. Né? Dessas pessoas eu aceito a ajuda, porque eu sei que realmente está desde o começo comigo aqui na entrada. Sim. Agora entra uma pessoa que eu sei... Eu tenho um sexto sentido, cabra. Eu sou meio cangaceiro. Eu tenho um sentido muito apurado. E quem já entrou para tentar fazer algo mal para mim sabe muito bem do sexto sentido que eu tenho, né? Tá no sangue já. Já. Inclusive, essa questão que você tá falando aí, só não teria interesse assim, ou vocês todos juntos aí teriam interesse em criar tipo um grupo nacional. Porque um tá num canto, outro tá em outro, mas vocês vão procurando histórias ali nos seus devidos lugares e vão ali entrelaçando as histórias que vocês vão encontrando, até que produzam um conteúdo, um acervo, vamos dizer assim, para o Brasil inteiro ter esse acesso. Tipo, a Então, Organização Nacional do Nordeste. isso é interessante e precisa muito. O próprio cangaço na literatura, o fato da gente ter 211 mil inscritos, acaba ajudando muito nas nossas pesquisas. Por exemplo, quando eu disse que ia começar a pesquisar sobre o Cabeleira, a primeira coisa que colocaram lá para mim foi: pesquise o livro Flor dos Romances Trágicos, de Câmara Cascudo. Tem um capítulo inteiro nesse livro, sobre o Cabeleira. E aí o que acontece? Foi um seguidor que deu a ideia de procurar esse livro. Por quê? Porque ele sabia. Então, assim, nós conseguimos muita informação através disso. Por exemplo, a irmã de Corisco é viva aqui em Alagoas. E o pessoal da família assistindo disse: caramba, o cara falando em Corisco, vamos entrar em contato com ele. Aí o pessoal entrou em contato, eu fui até lá, fiz entrevista com Dona Hermínia e tal. Então, assim, o próprio Cangaço na Literatura é um grande grupo, é uma comunidade que se formou e que se ajuda. Pode ter certeza. Por exemplo, eu faço um programa em tal cidade, o pessoal começa a dizer: aqui na minha cidade tem fulano que é filho de tal cangaceiro, é filho de tal volante, ele enfrentou Lampião, que fez isso e tal, e tal, tal. Tem um cangaceiro enterrado aqui na minha cidade. O próprio pessoal das cidades começam a dar dicas. E aí eu tomo nota de tudo e vou até os lugares. Gravo programas lá e coloco lá, e é uma grande família aí, como diz o Cleiton, é La Família, né? Como diz a família Soprano aí, a família Cangaço. Na literatura, é a família CNL aí. E em toda a família a gente sabe que tem boas pessoas e temos más pessoas. Mas aí a gente sabe separar o joio do trigo e o canal continua subindo aí. Subindo mesmo. Essa referência da família Soprano aí foi lá no fundo mesmo. Uma ótima série. Foi uma ótima série. A Ariela, acho que é a Ariela Araújo, tá perguntando se o senhor tem parente de cangaceiro, se tem algum parente cangaceiro. É uma história muito longa. Tem parente volante. Então, inclusive eu já fiz um programa, fui até o Ceará, nas minhas origens lá, fui até aqui. Maísa está aqui na live, ela sabe justamente. Não é do lado de Maísa, é do lado... Maísa é minha prima e irmã, que fui criado pela mãe dela. Somos primos por parte de pai. No caso, meu pai Pedro faleceu ano passado, em maio. E a mãe dela, que era minha mãe, minha segunda mãe, faleceu dia 13 de junho de 2000. Fez 20 anos agora da morte da minha tia. Inclusive, sonhei ontem com minha tia. E a parte que me envolve com relação a volante, né, o volante, é por parte de mãe. Minha mãe Luciene, minha mãe biológica, que é neta de Didi, né, mãe?
que é filha de um das famílias Ceará, que é primo do volante Baltazar, que foi um dos grandes volantes aqui, que perseguiu o bando de Zé Sereno, o bando de Lampião, e teve uma grande participação na história do cangaço, no qual eu trouxe a história dele em um capítulo do meu livro Zé Baiano. E mandar um abraço aí para minha família inteira, aí, a família, nós chamamos família Ceará, uma família grande, gigantesca, fugida da seca em 1877. Eu fui até lá, o Barro, né, Cunca, e fui até Cruz das Graças, que é aqui em Sergipe, e é isso. Nós temos Então, essa proximidade. respondido aí a sua pergunta, viu, Ariela? Bom, nós sabemos que o professor não tem parente cangaceiro, mas sabemos que o Tiringa deve ter, pelo que consta, né? Bom, Fui eu que acabei trazendo à tona essa familiaridade do Tiringa com o Zé Saturnino, né? Que ele é sobrinho neto do Zé Saturnino. Foi legal, o pessoal, foi? muita gente de lá veio pra cá. Quero mandar um abraço pro Tiringa e pro Charles. Eles falaram do programa, do Cangaço na Eles pareceram Literatura. bem receptivos, para falar a verdade, né? Com o Eles conteúdo. gostaram, foi porque se identificaram, né? Somos nordestinos e falar sobre cangaço, a pessoa acaba se identificando ali. Acho que é importante é isso. Agora, o senhor trabalha com esses eventos históricos, né? Retratando, mostrando. E aí tem uma pergunta aqui, eu não vou saber o nome da pessoa, mas no perfil tá Lamp_KB. Se o senhor pudesse voltar no tempo e avisar sobre a morte de Lampião, o senhor avisaria para ele fugir? É uma pergunta até que interessante, até porque o senhor trabalha muito com a questão da história dos cangaceiros, né? E ali na grota aconteceu a morte de grandes ícones, né? Se eu voltasse no tempo, eu não avisaria. Eu ficaria lá quietinho para ver quem foi que realmente atirou em Lampião. Pronto. Mas eu não avisaria, não. A história tem que continuar como ela foi. E eu estaria ali como uma pessoa para contar a verdadeira história. Talvez Se eu pudesse. talvez o fato da morte, que já é uma coisa concreta, a gente sabe que aconteceu, a gente sabe como aconteceu, mas tem uma coisa que é difícil precisar, que é quem matou, porque aí tem muita gente que fala, eu que dei o tiro, eu que fiz aquilo, que eu fiz isso, isso e Então, aquilo. o Frederico, e eu seguro muito a ideia dele, ele afirma nesse livro aqui, né, Apagando o Lampião, que quem deu o primeiro tiro foi Sebastião Vieira Sandes. E aí eu tô com o Frederico, que foi o primeiro tiro, foi de Sandes, mas eu tenho lá minhas dúvidas se esse tiro, que foi o primeiro, que ele recebeu 3 tiros, se esse primeiro tiro era suficiente para matá-lo. Já que Lampião já tinha sido baleado diversas e diversas vezes e nunca tinha morrido. Então, assim, nós não temos como saber se esse tiro... Só se ele tivesse só tomado esse e tivesse morrido. Aí sim, nós Sim. saberíamos. Mas ele tomou 3 tiros. Um na região da cintura, um na região do peito e outro na cabeça quando já estava no chão. Então, será qual que realmente matou? Será se o terceiro tiro ele já estava morto? Será se o segundo tiro teria existido se o primeiro não tivesse existido? Será se o primeiro que se espatifou no punhal foi suficiente para matar? Então, assim, é um debate longo e que é muito difícil ser debatido porque a gente tem uma coisa que eu vou deixar até aqui para você. Nós temos uma inquisição do cangaço. Parece a inquisição do Templo lá das Bruxas. Quando você traz qualquer coisa nova, aí se reúne tudo, ao invés de criar um grande debate, como todos os temas se cria um debate para chegar a uma conclusão, para todo mundo se ajudar, e a história não, aí começa uma briga, aí você é mentiroso, você não presta, você tomou multa de trânsito, aí começa, mistura tudo. Então, assim, é um tema muito polêmico, é um tema que é muito complicado, mas é essa informação, pelo menos que eu acho. Aí. Então, eu não avisaria, não. Eu ficaria lá sentado só para... Pegar a informação principal. eu queria entender melhor, né? Eu queria entender. Olha, o Murilo perguntou se Lampião andava com mais de um chapéu. O problema desse negócio de chapéu de Lampião é engraçado, porque o pessoal vê várias fotos, aí vê vários chapéus diferentes, aí fica, ué, Lampião andava com muito chapéu. Não, gente, é épocas diferentes. Você pode me ver com boné hoje, e daqui a um ano me ver com outro boné, daqui a 3 anos com chapéu, e aí vai passando. Você não precisa estar com todos e cada foto você ir trocando o chapéu. Então, assim,
Lampião andava com um, mas ele perdia na hora de uma corrida, ele dava a alguém um chapéu e ia mandar fazer outro, e por aí vai. Por isso que nas fotos você tem vários chapéus, né? Queria dar. Você acha que o cara ia dar um chapéu daquele tamanho, o cara vai andar com 10 chapéus? Não dá pra caminhar levando as coisas para andar com chapéu. É na No cabeça meio do sertão. só, no meio do sertão com arruma de chapéu, pelo amor de Deus. Não cabe nenhum no Bornal, imagine 2, 10. Agora eu queria entrar num assunto com se o senhor permite. Vamos. É o seguinte, o senhor trabalha retratando, como eu disse aqui, fatos históricos, eventos históricos que aconteceram, o senhor vai relatando eles no canal, o senhor vai relatando eles nos seus livros. E aí a questão como foi dito também sobre os filmes, né? Tem os filmes do Clint Eastwood, né, que retratam aquele evento. Atualmente, o senhor que ainda escreve livros, né? E livros sobre eventos históricos. Atualmente, o consumo pelas gerações mais jovens, né, atuais, é diferente de livros? O senhor acha que o consumo de livros, em comparação com o consumo de conteúdos assim feitos no cinema, feitos no YouTube, tem uma importância diferente de cada tipo de plataforma, em cada tipo? Não, é assim, eu acho que o escritor que soube se adaptar às novas tecnologias, ele se deu bem. Quando eu falo se dar bem, não é vender livro. Se dar bem é ter contato com o seu público. Antigamente, para você ver um escritor, para você poder ver alguma coisa, você teria que ir para um evento que o próprio nome já diz, que eventualmente ele estivesse lá palestrando e olhe lá se você ia conseguir falar com ele. Já hoje você segue o escritor, você manda uma mensagem para ele, você tem uma dúvida, você manda uma mensagem no WhatsApp, senta aqui, faz pergunta numa live no Instagram e tudo. Então, assim, o escritor que resistiu à nova tecnologia, são as redes sociais, que tudo, ele ficou para trás. Ficou para trás. Por quê? Porque eu, como leitor, eu quero ver, eu quero conhecer, eu quero ouvir o cara que fala. O cara que fala através das palavras, através dos livros. Eu saio procurando entrevista de escritores que eu gosto, como Eric Hobsbawm. Eu acabo amando mesmo o Boris Fausto. Saio procurando entrevistas com essa galera para vê-los falando, para sentir mais ainda. Imagina se eu pudesse falar com eles. Um exemplo, só como exemplo. Então, assim, e aí eu fico muito feliz que os escritores estão se adaptando às novas tecnologias. Eu vejo eles dando entrevista, eu vejo eles fazendo lives, eu vejo criando debates, eu vejo tudo isso. A pandemia foi uma desgraça na vida de todo mundo. Mas, por outro lado, fez muita gente reaprender e ser forçado a trabalhar as novas tecnologias, principalmente professores que resistiam muito à tecnologia, agora foram forçados, entre aspas, a trabalhar essa nova tecnologia. Então, quando você tem a tecnologia na mão, por exemplo, o Cangaço na Literatura, e você acaba divulgando os livros que ali estão sendo lidos, as pessoas vão procurar. Eu vou fazer uma pergunta para você ter uma ideia. Quem está assistindo aqui a live, quantos de vocês já compraram livros ou já leram livros sobre o cangaço porque assistiram o Cangaço na Literatura? Muitos. Pode ter certeza que muita gente. Entendeu? Aí a internet, ela deu esse suspiro na história do cangaço, que agora a gente tem fotos novas, temos vídeos novos, nós temos pessoas novas, escritores novos, escritores antigos, que são meus ícones, meus ídolos, agora passando na televisão. Um dia desse teve o Globo Repórter sobre o cangaço, esses dias, foi fantástico. O Frederico e a Adriana Negreiros estavam lá no programa do Bial falando sobre o cangaço. Há quanto tempo tínhamos visto algo desse tipo numa televisão de grande porte? Tem muito tempo. Então, assim, olha quanta gente. Viu quanta gente aí colocou eu, tá estimulando. Porque o cangaço na literatura estimula o pessoal a ler. E eu tive que receber pancada de vários escritores que chegaram para mim e disseram que o cangaço na literatura estava destruindo a literatura, que as pessoas estavam deixando de ler para assistir as minhas babaquices na internet. E aí eu disse que a minha babaquice é falando do seu livro. Porque a mesma pessoa que me criticou, eu usei o livro dela
no, num programa, entendeu? E que voltou a vender e as pessoas começaram a conhecer essa pessoa. Então, assim, eu me deixo levar, a história vai continuar, que continue assim dessa forma, mas eu vejo que houve uma ampliação muito grande na procura. É tanto que os livros começaram a ficar caros. No site Estante Estão. Virtual, ó, no site Estante Virtual, o livro lá, tinha um dia desse lá, livro que era R$ 20, R$ 25, agora tá lá de 200. Tinha livro um dia desse de R$ 3.000 sobre o cangaço. R$ 3.000. Velho, R$ 3.000 é uma fortuna. É dinheiro para não se acabar mais, como o povo daqui diz. Mas tava lá, R$ 3.000, um livro que tava R$ 20 um dia desse. Assim, Não por faz esse lado, sentido. é especulação. É especulação muito grande. Então, assim, eu tenho uma vasta biblioteca. Quem conhece, quem já me visitou, sabe que eu tenho uma vasta biblioteca. Eu tenho um grande conhecimento. Eu tenho uma vasta biblioteca de primeiras edições de livros de mais de 120, 130 anos do cangaço. Então, assim, eu estou falando com propriedade. E eu garanto a você que cada programa que eu faço, eu falo com propriedade. Se eu escrevo, é com propriedade. E se eu me enganar, é porque alguém se enganou antes de mim. Porque eu confiei na pesquisa. É assim que a gente faz, a gente acaba pegando referências. Nós temos referências e a partir das referências nós vamos cruzar informações e a partir do cruzamento de informações nós vamos chegar a conclusões e vamos levar para a nossa literatura, como eu fiz com meus livros e eu vou continuar fazendo os meus livros. Olha, ó, o livro está em falta. Por exemplo, o livro do Frederico, o Guerreiros do Sol, está em falta. Ninguém acha. Pereira está em falta de muito livro. O Jefferson disse, Pereira tem. Eu acho que Pereira nem tem mais. Então, assim, precisa de muita reedição. Se esse pessoal pensar, reeditaria esses livros todos. Infelizmente, o meu livro Zé Baiano será reeditado até a 1000ª edição. Agora, o Volta Seca não será reeditado, por exemplo. Muitos livros a gente simplesmente passa para trás e a gente tem que dar um passo adiante, né? Por aí. Agora, essa questão aí do pessoal dizer que o seu programa destrói a literatura, então o que nós estamos fazendo aqui é um grande estrago também, porque o tanto de história que foi contada. E outra questão, o senhor faz um programa, mas o senhor não faz um programa sobre um livro inteiro. O senhor pega uma referência da parte de um livro. E aí fica pela curiosidade das pessoas, porque o senhor indica o livro que está sendo tratado ali, o programa, vai da curiosidade. E normalmente há uma curiosidade muito grande em descobrir o que aconteceu depois ou antes daquilo que foi tratado no programa. Isso. Vou dar um exemplo. Existia uma guerra aqui na região de Pau de Colher. Aqui, o Cleiton, que está aqui, sabe muito bem do que eu estou falando. Ó. E tem esse livro aqui, é um livro grosso, conta a história aqui dos acontecimentos ali em Centro-Sede. Eu não fui ainda fazer. Eu quero passar uns 3 dias lá pesquisando, indo nos cemitérios, no lugar das batalhas, fazer a ligação entre o caldeirão do Beato, do caldeirão da Santa Cruz do Deserto. E aí eu vou trazer essa história. Então, assim, eu vou confiar no pesquisador que eu conheço, inclusive quem mandou o livro aqui para mim, está autografado, que fez uma pesquisa de uma vida inteira para trazer essa informação. E aí eu vou até o local para confirmar se naquele local, naquele povoado tem aquele cemitério mesmo, se aquele cemitério é dos mortos na batalha lá de Pau de Colher, se aquela pessoa que ainda está viva lá esteve realmente no Pau de Colher, e etc. E aí é isso que o cangaço na literatura faz. Ir nos lugares, buscar documentações, buscar fotografias novas, entender a história do cangaço, ir em busca do que é novo, ir em busca do que a gente já conhece, mas quer confirmar, saber se histórias são reais, tipo, será que Lampião mandou alguém comer 1 quilo de sal? Vamos estudar cientificamente se esse sal é verdade, onde foi que aconteceu essa questão do sal, quais foram os cangaceiros principais, quais são os volantes principais, as principais batalhas, os padres, a imprensa. Eu fui ao Rio de Janeiro, até o Palácio do Catete,
investigar sobre o fim do cangaço e a relação de Getúlio Vargas com o cangaço. E eu não queria fazer aqui do escritório, eu queria fazer lá ao lado da arma e da cama dele. E eu fui até lá fazer a reportagem. Então, assim, esse é o gostoso do cangaço na literatura. E eu só dou um conselho. Quem não gostar do tema, sai. Quem não gostar do tema, não assiste, não gosta. Quem não gostar, quem não conhecer, assista para tentar gostar. E quem não gostar e quiser dar uma chance, dê uma chance. Entendeu? Dê uma chance. Mas tentar destruir uma coisa. Existe um grupo que quer destruir o cangaço na literatura. E eles deixam bem claro isso. Eles não escondem de ninguém, não. Agora, é um grupo pequeno destruir o sonho de uma pessoa e o carinho de centenas de milhares de pessoas. Entendeu? Você tem mais de 200 mil pessoas que acompanham o canal Cangaço na Literatura. Neste tanto, daqui a pouco, quando acabar a live aqui, a gente já vai estar com 212 mil inscritos aqui no canal. Então, assim, um grupo pequeno de 100 pessoas querer destruir o sonho de 211 mil, pra quê? Entendeu? Pra quê? Aí, no dia que eu começar a dizer nomes no canal, aí não me falem que eu não vou, mas assim, eu não vou fazer isso, obviamente, claro. Não vou fazer isso porque não é do nosso feitio, mas que dá vontade, dá. E lembrando que o seu canal tem um poder para estragar, vamos dizer assim, estragar a vida de alguém, porque as pessoas que assistem o senhor, seus inscritos, seus seguidores, não são pessoas que estão apenas inscritos, eles só têm uma certa constância interagindo com eles interagem com o senhor, e a gente percebe que até nas visualizações, às vezes excede muito a quantidade de inscritos que tem no seu canal. Então, assim, Verdade. Uma atitude como essa poderia ser muito prejudicial para muita gente por aí. Nós temos mais de 40 vídeos, nós temos uns 40 vídeos a mais do que a quantidade de inscritos. Tem vídeo de 1.300.000 visualizações, entendeu? Assim, é muita gente, então tem muita gente assistindo. Mas isso a gente deixa de lado. Nosso papel é construir a cultura, nosso papel é fazer com que as pessoas gostem mais da literatura, cada vez mais, né? Que é o importante mesmo. E é isso, cara. Ui, derrubei tudo agora aqui. A Márcia falou aqui que já bateu 212 mil inscritos. Obrigado, Márcia. É porque a gente tá aqui na live e aí não tem como saber. Você vê como é que os números vão rodando rapidão. Eu vou dar um exemplo. Cleiton Ferraz, eu não conhecia ele pessoalmente. Ele sempre comunicava, sempre mandava mensagem no WhatsApp, comprava livro, não sei o que e tal. Teve ano passado, ele vai me confirmar aí, escute essa. Ano passado teve o julgamento de Lampião lá na cidade dele, lá em Petrolina. E eu fui. E aí eu tava lá dentro, como eu era um dos organizadores, no caso fui consultor do evento, o Cleiton me mandou uma mensagem, eu tava lá dentro, tava ocupadíssimo lá dentro. E aí chegou uma mensagem no WhatsApp. Cleiton disse, olha, eu não consegui ingresso, no caso foi vendido tudo, para entrar, mas eu tô aqui fora. Queria tirar uma foto com você. Ele sabe o que eu fiz. Deixei tudo lá dentro, fui lá fora, dei um abraço nele, tiramos foto, ficamos lá conversando um tempo, depois eu precisei voltar, chegaram lá, me chamaram, e eu acabei voltando. Entendeu? Eu fiz isso não é para me exibir, porque vão dizer que eu sou melhor, que não sei o quê. E eu só estou dando um exemplo porque ele está aqui na live, para ele entender o papel do cangaço na literatura. O papel. E na mesma hora que eu fui lá, tinha gente lá fora e começaram a falar mal. Eu disse assim, ó, veio aqui fora só para se exibir, para dizer que tem fã. Não, eu tenho amigos. Eu conquistei amigos e eu fui lá dar atenção, que eu daria atenção a qualquer pessoa que realmente estivesse lá. Ele acabou de colocar aí, ó, isso mesmo. Foi isso. O que eu tô falando a você aconteceu. E muita gente não atende nenhum telefone, não manda nenhuma mensagem, não faz nada. E tem um espectro, né? Responde lá no direct aí, ó.
Gleison As Queiroz pessoas, Ferreira. as pessoas são maldosas já de natureza. As pessoas não gostam de ver as pessoas crescendo, essa que é a verdade. O sucesso incomoda muita gente. Mas, mas é isso. A gente continua Ô, até quando a gente puder. o Bruno Léo mandou uma Olha, pergunta aqui muito Leandro, interessante. gostei. Quero mandar um abraço. Leandro Antiques. Grande Leandro disse: Roberto criou uma nova forma de estudar o cangaço. Eu vou dizer a você quem é Leandro. Leandro é um dos maiores pesquisadores que eu conheço da região da Chapada para dentro, a Chapada Velha ali. Ele mora na cidade que Corisco morreu, entendeu? Ele nos levou até lá, a Fazenda Pacheco, para mostrar exatamente onde ficava a casa de farinha, onde ficava o tanque que o Rio Branco e a Florência estava. Levou a gente para conhecer a família lá, Pacheco. Então, assim, Leandro é o cara fantástico. E ele conseguiu uma fotografia do enterro lá que tem Corisco e Dadá, e ele mandou para cá para o canal para a gente fazer uma análise e fazer um programa. E é um dos programas mais bem vistos do canal, é o terceiro programa mais visto. Leandro, saudade danada daí. Quero muito voltar à Barra do Mendes, que é uma cidade incrível que me deixou. Outro que eu quero agradecer a presença aqui é a Lei Ferreira, que ele fez uma maquete da escadaria com as cabeças, cada milímetro do acontecimento lá da escadaria, ele fez com as cores reais, as cabeças em perspectiva, uma coisa fantástica, e mandou aqui para o nosso canal. Para você ter uma ideia, a quantidade de pessoas e o que é envolvido o cangaço na literatura. Você tem uma ideia. Aí, É eu disse aí, inspiração. é inspiração. É inspiração. E os livros fazem a mesma coisa. Então, dizer que o senhor está com o seu conteúdo estragando a literatura, a história Eu do escuto cangaço, isso sempre. E de amigos, viu? inclusive. E que amigos, hein? É. Ex-amigos, né? Porque eu não quero mais papo, não. Inclusive, é sobre esse tipo de escritores também que a pergunta do Bruno Léo tem a ver. Ó. Ele falou assim: posso estar errado, mas percebo até uma resistência por parte dos escritores. Eles não convidam você para os debates. Isso é perceptível. Uma resistência, não é? Mas seu livro está estourado em vendas. Isso realmente acontece? O senhor percebe isso? Ah, percebo. Percebo, e tem resistência em citar meu trabalho. Tipo assim, eu descubro alguma coisa nova e eles publicam alguma coisa e não citam aquela descoberta que deveria ser citado, seria acrescentar o trabalho. Não me convidam, eu não sou convidado realmente para. O fato de eu não ser convidado não é que meu trabalho não presta ou que não tem, mas infelizmente as pessoas acham que o fato de não ser convidado é porque meu trabalho não presta, porque eles como se existisse um conselho que definisse o que é bom e o que é ruim, que isso presta e que não presta. Então, assim, eu acabei criando uma nova forma de se mostrar a cultura do cangaço, principalmente para a juventude que trabalha muito, que é muito envolvida com relação à rede social ou essas coisas. E eu sempre busquei, olha, eu já recebi tanto não na minha vida de muitos pesquisadores, dizer, cara, eu queria fazer uma entrevista com você para meu canal, e ele dizer, não. Eu queria que você prefaciasse meu livro, não. Poxa, deixa eu participar desse evento para eu poder debater com vocês sobre esse tema que é do meu interesse, não. Aí eu vou e crio algo meu, literatura, entendeu? Cria esse universo inteiro que é o cangaço na literatura. E esse negócio de estourado em venda, que o Zé Baiano é estourado em venda, primeiro que só sabe eu quantos livros são vendidos. Entendeu? Eu acabei de dizer que o programa deve ter uns 4.000 visualizações. Não vendi um livro hoje. Como é que pode estar estourado se você tem 4.000 pessoas assistindo um programa que anuncia, deixa o número e nenhuma única pessoa compra o livro? Como é que livro estourado é esse? Pela lógica, era para ter vendido pelo menos uns 1.000, né? No mínimo. A gente nem cobra frete. É preço de custo o livro, só para divulgar a nossa cultura. O pessoal tem gente que toma susto na hora que pergunta quanto é o tanto. Eu disse, e o frete? Eu disse, é grátis. Como? Eu disse, é isso mesmo, meu filho. O frete é grátis, é preço de custo, é só para chegar aí em você. E é isso. Mais facilitação que isso não existe, né? É. Aí até entra numa questão aqui, acho que
pra gente encerrar, né? Porque aí, aqui ainda são 8h37, mas aí já é quase 11 horas, você deve estar cansado. Eu tô E muito. aí, e aí só uma última questão aqui. Exatamente ainda continuando sobre livros e a questão de inserir as pessoas nessa cultura, né, da leitura. As escolas de hoje, né, acho que sempre foram assim, não sei, mas falando de hoje porque eu saí dela já tem alguns anos, e a gente lê o que pedem ou mandam para ler. Às vezes o aluno não está preparado para uma leitura tão grande, tão complexa de um livro grande, né? E aí o que acontece? Um dia desse eu vi uma foto que você postou, eu estava lendo uma história em quadrinho relativa ao Nordeste, né? E aí eu pensei, por que não as escolas trabalham dessa maneira? Tem tantos livros que se trabalha na rede pública que foram modificados para esse formato e que eu acho que seria muito mais atraente para as pessoas. Então, o que o senhor acha dessa demanda? Tipo, os alunos hoje em dia eles não têm não são compreendidos, mas eles precisam fazer com que aquele objetivo seja cumprido, o objetivo do professor seja cumprido. Ó, eu vou mexer com o sentimento de muita gente agora. Eu sei que muita gente vai encher os olhos de lágrimas com o que eu vou falar. Pode segurar aí, viu, gente? Pega o pano, se estiver deitado na cama, pega a fronha, aí que vocês vão chorar. Na minha infância e adolescência, eu sempre fui voltado à leitura. Maísa, minha irmã que está aqui na live, ela sabe muito bem que antes de eu aprender a ler, ela lia para mim os livros e as revistas. E aí no dia que eu aprendi a ler, eu cheguei para ela e disse assim, não preciso mais de você não, prima. Entendeu? Ela sabe muito bem do que eu estou falando. Na minha adolescência, houve um grande projeto, parte do governo federal, de publicar obras locais e foi criado um projeto que foi adotado nas escolas, que é a maior série e responsável pela grande formação cultural e minha cultural e como leitor. Foi a série Vagalume. Gente, o primeiro livro da série Vagalume que eu li na minha vida, eu estava procurando ele aqui, mas não está aqui perto, senão eu ia puxar para mostrar, eu ia mostrar a vocês. Foi O Escaravelho do Diabo. Era um mistério fantástico e tal, várias mortes, aquela coisa. E antes do livro, contava um pouquinho da história do escritor, falava um pouquinho sobre escolas literárias, tinha a obra completa, e geralmente eram obras mais finas, obras pequenas, que instigava o leitor da série Vagalume. E os livros eram fantásticos. Fantástico, fantástico, fantástico. Então, o que é que acontece? Muitos de vocês que estão aqui na live devem ter começado com isso. Com relação ao nosso Nordeste, a Ilha Perdida é muito bom, Cleiton. Eu tenho a coleção completa e foi queimada. Outro dia eu conto essa história, mas hoje não. Senão eu vou chorar. Aí o que é que acontece? Trazer... Vão deixando aí, gente, os livros que vocês tinham da série Vagalume, pelo menos interagem. 12 Horas de Terror, A Ilha Perdida e tal. Série Vagalume, a gente consegue encontrar ela na internet? Consegue, coleção completa. Inclusive, quando acabar aqui, eu vou ver se eu procuro e vou ver se eu consigo comprar a coleção completa hoje. Uma coisa minha. Série Vagalume é sensacional. Pode ir no Google aí, imagens, você vai ver capa pra caramba. É uma das séries mais incríveis da história da nossa nação. É perfeita, 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 perfeita. Sobraram alguns ainda da minha coleção, que eu ainda guardo com muito carinho. Trazer a literatura do cangaço, num primeiro momento, para a sala de aula, eu acho que não seria legal. Eu acho que a literatura regionalista ser mais apoiada dentro da nossa cultura é muito interessante. Com a entrada do Enem, acabou destruindo muito a questão regionalista.
Antigamente, no antigo PSS, Processo Seletivo Seriado, ele era mais regional. Então, assim, todo ano tinha 3 livros para cada ano. E era um livro, tinha livro sergipano, por exemplo. Tinha livro sergipano aqui. Ou seja, a pessoa estudava o escritor local, a gente levava os escritores para a sala de aula, para eles debaterem com os alunos, trazia ele para palestrar na escola. As pessoas começavam a entender melhor a sua própria leitura. Com o fim do PSS, entrou o Enem, nós somos forçados a estudar a literatura de outras regiões, que não é que não seja boa, é fantástico. Mas acabamos esquecendo a nossa própria literatura. E aí acabamos achando que a literatura nossa, local, é ruim. Por quê? Bom é Machado de Assis. Mas não é bom Frederico Pernambucano de Mello. É assim que eu escuto. É bom alguém lá do Sul, porque você é forçado muitas vezes hoje a ler a literatura do Sul, a estudar a história lá do Sul. A própria história, a nossa própria literatura vai se acabando, vai ficando para o lado, vai ficando um pouco para escanteio. Então, assim, eu acho que a nossa literatura regional, não a literatura regionalista que deveria ser apoiada nas escolas locais. Por exemplo, você mora onde? Você mora na capital? Rio Branco, não? Vizinho à capital, cidade de Senador Guilmar. Ou Quinari. Pronto. Tenho certeza que aí deve ter alguém que escreveu algum livro. Sim. Pronto. Imagina se uma prefeitura, um estado se interessasse em reeditar esse livro e aplicasse nas escolas, não só de escritores vivos, outros mortos, já morreram, tal, da sua cidade, e começassem a ensinar, levar alunos para o cemitério para ver a sepultura daquele escritor, aquela rua que recebe o nome de um escritor, que às vezes a pessoa mora na rua e não sabe que ele escreveu um livro. Imagine se cada lugar estudasse a cultura geral e a sua própria cultura. Entendeu? Imagina. Seria Então, assim, perfeito. se eu fosse o ministro da Educação ou da Cultura no nosso país, um dia, quem sabe eu chegue um dia a esse ponto, meu primeiro projeto era a regionalização da literatura. Eu ia de estado em estado, ia ver se em cidade, conversar com escritores, com fazedores de cultura, com secretarias de culturas, com tudo, para tentar fazer isso, para tentar trazer a nossa literatura regional para as pessoas. Por exemplo, a minha cidade aqui de Itabaiana deve ter tido uns 70 escritores na sua história. Deve ter tido mais de 300 livros publicados aqui. E se você chegar para um aluno de ensino médio e perguntar, manda ele citar 3 escritores itabaianenses, ele não vai saber. Eu já perguntei isso em sala de aula e nem eu, como professor dele, eles me citaram. Então, assim, eu fiquei triste pra caramba naquele momento ali. Mas a culpa é deles? Não. A culpa é que eles não estudam isso. Agora você pergunta, me digam aí o nome de 3 escritores do Rio de Janeiro ou de São Paulo, eles vão me dizer. Até escritores que não são de São Paulo, que são aqui do Nordeste, entendeu? Mas que fizeram carreira lá em São Paulo, e as pessoas acham, não sabem nem que são daqui. Entendeu? É porque Como aquela coisa, Graciliano né? Ramos, por exemplo. Tem gente que acha Porque, que tipo, ninguém... É isso mesmo. é porque a situação é aquela, né? O aluno hoje ele estuda para fazer uma prova, que é o Enem. Só que a prova é Né? um pouco, o tanto injusta, na minha opinião, é um tanto injusta porque ela não acaba refletindo sobre cada região. Tanto a questão socioeconômica, questão social, questão cultural. E aí, esse turbilhão de confusão dentro do sistema educacional é o que faz com que uma região tenha péssimas notas no Enem, outra região tenha ótimas notas no Enem. E aí Verdade. é uma coisa que acontece muito. Uma região onde não tem boas notas no Enem, ou seja, as universidades acabam tendo notas baixas, recebem muitos alunos de outras regiões melhores, assim, vamos dizer, e que esses alunos têm uma certa facilidade para poder ingressar nessas universidades e acaba tirando um pouco das vagas de quem ali reside, de quem ali poderia ter conseguido. Então, assim, eu acho o Enem um pouco injusto e o processo também do SISU tanto meio estranho. Mas isso daí fica para uma próxima conversa, porque é como eu disse, ó, que ainda é 8h47, mas aí já é quase 11 horas? Ou já Quase passa? 11 horas. 10h40, 22h47 aqui. Então, ó, muito legal, porque o pessoal que acompanha o senhor ficou na live, tipo,
inteira. O Cleito também, eu não sei se ele tá por aí, se ele tiver, dá um Tá, salve aí, ó. Tô tá vendo sim. ele, tu mandou uma mensagenzinha ainda agora. Então, pessoal, é o seguinte, a gente finaliza aqui essa primeira entrevista, é o primeiro programa aqui do Livre Prosa, né? Toda segunda-feira, às 17 horas, horário do Acre, né? 21 horas, horário de Brasília, começa um programa com um entrevistado diferente, tá? Então vocês sigam aqui a página do Articult, vamos ter as informações de onde é que vai ser alocada a live. Hoje foi no Instagram, porque tivemos aquele contratempo no YouTube, né? Projetos de extensão tem isso, na teoria tudo é maravilhoso, perfeito, mas na hora da prática tem sempre um contratempo, e aí ainda bem que eu já estou acostumado com esse tipo de situação. Então já deixa o convite, siga a página do Articult, entra no site que está na bio, tá? O link está na bio. Conheça os nossos projetos. Tem projetos de cinema, tem projeto de leitura que é esse, o Varal do Livro da Leitura, o Vale Ler, né? Que tem essa ação agregada, Cineclube que é o Capivara. Cine Clube Capivara, exatamente. E aí nós também temos o Palco Livre, expressões artísticas. Então, gente, tem muita coisa bacana lá, muita coisa que vai agregar. Para quem conhece o canal Cangaço na Literatura e acompanha, vai gostar. Tá? Então, vá Vai. lá, entra lá, leia um pouco lá do que tem lá, entre em contato com a gente se tiver alguma dúvida aqui pelo direct ou pelo direct ou pelo suporte do site. E quero agradecer ao professor por ter disposto o seu tempo. Eu sei que foi um tempo, né, um tanto quanto grande e um tempo também tarde aí, né? Eu sou tranquilo com relação a isso. Ainda vou escrever um pouco hoje. Ainda tenho uma energiazinha. E eu Eu saindo, vou. e eu saindo daqui eu vou assistir o seu último vídeo, que você lançou hoje, não foi? Cara, eu compartilhei um documento raríssimo, porque assim, existe uma dúvida se existiam outros grupos de cangaceiros agindo paralelamente ao grupo de Lampião. E aí eu consegui um documento que prova que além deles agirem paralelamente, esses outros grupos, que não tinham relação com Lampião nem Curisco, eles agiam em nome de Lampião e Curisco. Eu fico imaginando, imagina Curisco e Lampião darem de frente com um bando desse aí e perguntar quem é você? Eu quero dizer, eu sou Curisco. Eles, não, Curisco sou eu. Imagina. Mostra o RG. Porra, imagina a briga. Ia ser uma pega pra capar daquele. Dá um filme isso aí, viu? Então, eu já tô curioso, eu vou até assistir. Então, quem não assistiu, assista. Se você não conhece o canal, por favor, vá lá, o Cangaço na Literatura, se inscreve, comenta, diz lá o que você achou, manda pra gente o que você achou da indicação, né? Eu tenho certeza que a maioria que Verdade. tá aqui conhece o seu canal, mas para aqueles que não conhecem o seu canal, inclusive eu quero até mandar um abraço para cada inscrito do senhor, porque a galera manteve mesmo aqui na live, apesar do início ter sido um pouco conturbado, mas foi muito bacana. Obrigado, Não, professor. tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tem alguma coisa mais Valeu, a irmão. acrescentar aí na sua despedida? Não, eu só quero agradecer a todos. Desculpem-me pelos exageros, às vezes eu falo demais mesmo, mas eu sou tranquilo, eu tenho meus objetivos de vida, tenho minhas ideias. Não estamos vivos para sempre, mas que façamos o melhor de nós enquanto estamos aqui vivos. Então, é isso. Eu faço todo dia, eu tenho que fazer uma coisa nova, tenho que aprender uma coisa nova e tenho que compartilhar uma coisa nova. Porque eu aprendi que eu quero deixar esse mundo, quando eu partir, um lugar melhor do que quando eu cheguei. E eu quero ter um Sim. pouco de participação nesse quesito. Eu não quero virar apenas um nome numa sepultura. Eu quero que daqui a 100 anos alguém chegue numa biblioteca, nem que seja virtual, digitalizada, e encontre um livro meu, comece a ler e dizer, caramba, que legal, né? Até a outra capa variante do meu novo livro que está para lançar é essa aqui, ó. Aqui, ó, a capa. E essa é a capa, esse livro não será vendido, esse não será vendido, esse é o que será vendido. Tanto que a capa está aqui, ó, o fundo, ó. Olha que legal. Muito bem trabalhada. E é todo, o Ronald fez os desenhos, é um conto meu, tô numa ansiedade danada para esse livro estar na mão das pessoas e provavelmente vai virar filme, mas aí já é outra história para ser debatida aqui com vocês. Deixa eu guardar aqui. Viu? Então tá ok. Então tá ok. Para quem veio pelo projeto Varal do Livro da Leitura, quer a sua certificação, fez lá o processo de entrada na live, por favor, volta lá no site, tá bom? Clicando aqui no link da bio e aí entra lá no
na página do Varal do Livro da Leitura, clica em sair da live e preenche o formulário que é pra gente poder ter a sua certificação em mãos, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado, viu, professor? Boa noite pra todo mundo e um abraço, tá? Valeu, valeu.